Imagine que você tem um banco de dados com IDs sequenciais e você precisa migrar esse banco de dados para um ID UID. Como que você pode fazer isso de uma forma interessante? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E como sempre eu estou trazendo algumas coisas que eu venho vivenciando, que eu venho passando no meu dia a dia. E hoje eu vou trazer uma situação que eu estou acontecendo comigo agora, Então, a gente está migrando um SaaS meu que já tem mais de 10 anos para uma versão nova, para uma versão que a gente reescreveu. E o grande detalhe é que a gente tem, além de mudar o banco de dados, a gente está mudando os esquemas, Então, os IDs são diferentes, eles não são inteiros mais, eles viraram UID. A gente tem um nome de tabela que é diferente, enfim. A gente vai ter que fazer uma transformação nesses dados. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês na prática como que você pode fazer um pouco desse tratamento desses dados. Então, o que você pode fazer para tratar esses dados aqui, para que você consiga fazer essa conversão. Antes disso, recados bastante importantes. Aqui embaixo tem todos os links das nossas outras redes sociais e também se você quer aprender comigo, ter acompanhamento meu para fazer o seu SaaS, tem um link aqui embaixo também para você entrar no grupo, Que a gente vai avisar sobre como vai funcionar a nossa próxima turma, nossa próxima ciclo aqui de acompanhamento para você criar o seu SaaS, Então vai ser diferente do que já foi a primeira versão do Simple SaaS, então fica ligado que vai ser bem diferente, vai ser interessante porque vai ser focado em acompanhar você de verdade para você executar, Então esse é o grande desafio, que você coloque realmente a sua mão na massa e coloque ali, pelo menos tenha algum produto que você possa vender, Então essa é a intenção aí. Além disso, tem um link da nossa loja de camisetas, a UseDev, onde você tem as camisetas que eu uso aqui nos vídeos, Então você consegue também ajudar o canal, incentivar o canal comprando as camisetas que a gente usa aqui nos vídeos. Bom, vamos entender um pouquinho aqui a situação. Então vamos aqui para o meu computador. O que acontece? Eu tenho esse meu SaaS, ele já tem mais de 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, a gente foi construído em Cake PHP. Foi uma escolha bem interessante porque a gente não migrou, a gente não atualizou nada há muito tempo. Então ele está com Cake PHP bastante antigo, mas ele está bastante estável, então vale super a pena. PHP também valeu super a pena na época que eu trabalhava mais com ele e estava com MySQL, Então a parte financeira, por exemplo, a gente faz com Conta Azul e ele já tem mais de 10 anos. Nos últimos 3 meses, de 3 a 5 meses, eu não lembro exatamente quando que a gente começou essa migração, a gente reescreveu, Então esse SaaS inteiro, usando Node.js, Prisma, Next.js, Vercel, TRPC e a parte de pagamentos a gente vai migrar para o Asas, Então é bem mais recente. Qual que é o desafio que a gente tem? A gente tem 10 anos de dados, Então, mas o mais interessante aqui, que na época eu não tinha tanta experiência, Eu já tinha mais de 10 anos de experiência, Mas ainda cometia algumas coisas diferentes, era uma outra época, então assim, todas as tabelas estavam todas em português, Então, a gente vai trocar, por exemplo, Então de usuários para users. Os IDs, eles estavam todos auto-incremento, Então, começando com 1, 2, 3 e assim por diante. E agora a gente está migrando para UID. O nome dos campos estava também em português, a gente está migrando para inglês, Uma coisa que é bastante importante, não tem problema você programar um sistema que está no Brasil, com tabelas em português e tudo mais, Então, existe uma grande discussão sobre isso, mas o grande detalhe é, dependendo da situação, se o software vai rodar só no Brasil, etc., está tudo bem, e vai ter alguns conceitos que você não consegue representar tão bem em outro idioma, igual o boleto, por exemplo, Então, tudo bem aí, não tem muito problema dependendo do tipo de projeto que você estiver fazendo. No meu caso aqui, não fez diferença nenhuma, está tudo bem, Então, esse software aqui, ele me gerou bastante faturamento, bastante rendimento por bastante tempo, então tenho clientes que estão com a gente há mais de 10 anos, está tudo bem, Então, esse é o grande detalhe aqui. Outro ponto importante, por que a gente não manteve o banco da mesma forma? Geralmente, quando você vai fazer uma reescrita, você tem duas opções. Ou você mantém exatamente como estava, ou você já aplica algumas coisas que você acredita que vai ser melhor, Então, nesse caso aqui, a gente já aplicou essa tradução das tabelas, a gente está visando também internacionalizar, então ter esse projeto rodando em outros idiomas, em outros países. Então, isso tudo faz sentido para a gente nesse momento. E uma outra escolha que é importante é de você manter ou não o esquema do banco de dados. Então, será que vale a pena eu mudar tanto o esquema assim, mudar o formato dos dados? E uma coisa que a gente fez foi sim, a gente mudou, porque é muito tempo, 10 anos aqui, Então, até a modelagem que eu fiz foi diferente do que a gente tinha feito antes. A interface ficou diferente, algumas coisas ficaram muito mais fáceis. E uma dica de quando for modernizar uma aplicação,
olhar o uso, né, de cada funcionalidade. Nesse caso aqui, a gente nem passou nada de produto, né, nada nesse sentido, simplesmente o que a gente fez foi olhar se tinha registros naquela funcionalidade. Então, se a gente tinha, por exemplo, algum cadastro específico para aquela funcionalidade. E a gente começou a tirar isso na versão nova, tá? Então, se em 10 anos ninguém utilizou aquela funcionalidade, a gente removeu, tá? Então ficou um projeto muito mais robusto, simples e muito mais fácil de usar, tá? Então, geralmente é uma boa fazer isso. E uma outra coisa que a gente também prefere, e eu prefiro fazer, se a gente está migrando tecnologia, a gente não coloca a funcionalidade nova, né? Então, a gente migra primeiro, está rodando, está em produção, está gerando valor, a gente começa a colocar mais funcionalidades para não cometer aquele erro de você começar a fazer a migração e ao mesmo tempo tem um monte de coisa, você já começa a colocar funcionalidade nova e no fim das contas o produto nem está acabado direito, né? Então você tem um produto que você precisa atualizar de alguma forma e um outro inacabado. Então esse é um desafio, tá? Então geralmente também não coloco funcionalidade nova. Bom, como que eu resolvi esse processo, tá? Então de levar tabelas diferentes, esses IDs diferentes para cruzar com a tabela nova. Um grande detalhe que até não é tão difícil quando a gente tem uma tabela só, né? Então, se fosse só usuários para users aqui, tá tudo bem. Eu gero o UID para cada um deles aqui e tá simples assim. O problema é que depois a gente tem, por exemplo, outras entidades. Então, por exemplo, grupos. E aí o usuário ele tem um grupo ID, por exemplo. Então eu preciso relacionar esses dois, né? Então como que eu faço isso, né? Então quando a gente começa a ter que relacionar, você vai ter que manter um histórico de como que está essa tradução, né, de dados de um para o outro. Então o que a gente fez que ajudou bastante? Eu criei uma tabela no banco antigo chamado IDs, tá? Aqui é a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Criei uma tabela no banco antigo, então tudo que está aqui do lado esquerdo é o banco antigo. E aí o que eu faço? Eu faço uma pré-geração de todos os IDs. Então o que eu faço na verdade? Eu leio todos os IDs de usuários meus aqui e venho inserindo dentro desses IDs. Então o old ID, por exemplo, 1, né? Então a gente pode ter um ID 1, um UID 1 e a tabela que eu estou fazendo, usuários. Aí depois eu posso ter o 2 e o ID 2, usuários. Para que isso? Eu gosto bastante, depois de fazer isso, gerar um SQL, né? Então gerar um arquivo em lote para que eu consiga importar no meu banco novo. Então com esse mapeamento aqui numa tabela, eu consigo fazer selects que eu consigo trazer esses dados para mim, né? Então fica uma forma bastante interessante aqui de você mapear esses IDs, tá? Então eu acredito que vale bastante a pena fazer essa estratégia. Bom, e a gente vai fazer exatamente esse cenário aqui, tá? Então, eu vou criar um banco aqui MySQL para a gente fazer esse cenário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode usar esse Mocha-Rule, né? Então, para gerar os dados. Eu já baixei esses dados, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só arrastar aqui. Aí. Então, olha só. Vou trazer aqui o arquivo que eu já baixei lá no Mocha-Rule. Então, olha só que interessante. A gente já tem aqui 1000 usuários para a gente conseguir fazer o nosso teste. E eu tenho aqui um Docker Compose para criar o banco para a gente. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só abrir aqui. Estou aqui no meu WSL. Docker Compose Up. Então ele vai criar o banco para mim e já vai conectar no banco de dados. Vou ver aqui agora no meu Beekeeper. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Aqui, ó, vídeo. Então a gente tem agora o nosso banco de dados vídeo. Vou criar essa query aqui. Um jeito que eu gosto de trazer dados, dar algum Ctrl A, Ctrl C e vir aqui, Ctrl V, dar um Run. Olha, ele já rodou, View Data, e agora sim. Ó. Então eu tenho ID, nome, sobrenome e e-mail. Eu tenho essa lista aqui inteira com esses IDs.
Bom, eu devo ter esquecido de colocar como chave aqui, né, porque ele não copiou sem a chave, mas está tudo bem. Qual que é a ideia? Agora, a intenção nossa é criar uma forma de mapear esses IDs. Então, eu preciso fazer de alguma forma aqui esse mapeamento de um lado para o outro. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Vamos lá, de novo aqui para a minha tela. Então, aliás, meu Docker Compose está bastante simples aqui, tá? Ele só cria um banco de dados vídeo. Outra coisa que eu vou fazer, aliás, deixa eu criar uma aba aqui. Eu não queria com PowerShell, deixa eu só... Quero com WSL, que é o Ubuntu. Também não era esse não, mas está tudo bem. Deixa eu abrir por dentro aqui. Deixa eu só ver se eu abrir meu texto de code pelo WSL. Tá. Então tá certo, dou Compose Up. E aí eu posso rodar meu código por aqui, ó. Docker WSL, beleza. Agora a gente está igual. Então é o seguinte, npm init-y, só para a gente criar um package.json, tá aqui. Beleza, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu vou fazer, npm install mysql2, só para a gente instalar como dependência aqui, e npm install UIID. Então a ideia é a gente fazer essa migração do ID inteiro para um UIID. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar, criar um novo arquivo, vou chamar de export, e o que eu vou fazer aqui, import mysql from mysql2/promise, import v4 as UID v4, pode ser UID, from UID. E por enquanto tá bom, né? Então só para a gente começar aqui. Bom, qual que é o grande detalhe? Se a gente quiser fazer um teste, console.log, UID, ver se está tudo certo, node, export. Bom, estou gerando o UID certinho aqui. Perfeito. Então o que eu preciso agora? Eu preciso começar a carregar os meus dados, né? Então vamos começar listando aqui todos os usuários. Então get all users é igual, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro. Antes disso, vou conectar no banco de dados. Então await MySQL create connection, host, localhost, user root, que foi o que eu criei lá no meu Docker Compose. O que mais? Password, secret, e o banco de dados, e o database, vídeo. Acho que é vídeo mesmo, deixa eu ver. Vídeo, isso. Então, estou conectado. Posso testar a minha conexão, né? Então, no meu get all users aqui, eu posso fazer um MySQL, select todos from usuários. Só isso. Uma coisa que eu fiz na minha exportação, eu já retirei todos os usuários que estão inativos, etc. Então eu faço alguns filtros para não ficar migrando dados que a gente não vai usar. Const rows é igual a await connection.execute SQL. A gente vai precisar aqui também do async. Legal. Console.log rows. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Preciso await get all users. Vamos ver. Então, olha só. Todos os meus registros foram retornados aqui. Legal. Aí, mais 900 itens. Perfeito, era isso que a gente queria. Então, o que eu faço? Essa é a minha forma de retornar todos os usuários. Mas uma coisa que eu faço, além de retornar todos os usuários, é a primeira passada a gente gerar esse mapeamento de IDs. Então, const
IDs vai ser igual rows.map. Vou mapear o meu row aqui. E o que a gente vai fazer? Eu vou mapear só os IDs. Então, eu só quero uma lista de IDs, row.id. console.log, IDs. Então, a minha ideia é só extrair os IDs das linhas. Ó, todos os IDs. Se eu quiser também, eu posso pegar só a ID daqui, né? Então, select ID from usuários. O que mais que eu posso fazer? Const UI IDs vai ser igual. E aqui eu uso de novo o map, que é uma coisa que eu gosto, que é o seguinte. Para cada ID, eu vou retornar um vetor, onde eu vou ter o ID, eu vou ter um UI ID que eu gerei, e eu vou ter o nome da tabela, usuários. console.log, UI IDs. Opa, digitei errado. Então, olha só, qual que é a ideia? Eu ter exatamente a estrutura que eu preciso para inserir na minha tabela de mapeamento. Então, fica bem mais fácil dessa forma, eu já deixo com os valores aqui. Legal. Na verdade, esse método aqui, ele pode ser muito mais um generate all user IDs. Então, ele vai gerar todos os IDs de usuário na tabela de mapeamento. E aí, o que a gente vai fazer? Eu não estou otimizando muito aqui, mas a gente poderia fazer mais processamento em lot, tá? Mas vou pegar aqui um insert. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar insert into IDs, old ID, new ID, e table name, values. Legal. Falta uma coisa, né? Estou dando um insert aqui nos IDs, mas eu esqueci que eu ainda não tenho a minha tabela criada, então eu preciso criar essa tabela. Então vamos aqui no nosso Beekeeper. Eu vou criar mais uma tabela e tem uma coisa que é importante, que é o seguinte. Essa tabela, inclusive vou copiar o SQL que eu usei aqui. Olha só, eu vou rodar só a seleção para criar os IDs, mas o que eu fiz? Eu tenho meu old ID como inteiro, o table name como varchar, new ID como varchar, e eu criei uma chave primária com os três. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer várias consultas usando os três, então, ou pelo menos dois deles, né? Então, a gente pode até remover o new ID, porque quase que a gente não vai usar o new ID, mas se a chave cobrir todo mundo aqui, já ajuda bastante. E aí uma outra coisa que é importante, como a gente está colocando ele como primary key, ele não vai se repetir, então a gente acaba tendo um unique aqui também. E isso é importante para a gente não ter IDs repetidos, tá? Então a gente pode rodar várias vezes esse script para inserir e a gente não vai gerar IDs duplicados. Então olha só, tenho aqui os meus IDs, o meu insert, aliás. O que eu vou fazer agora? For const ID of UI IDs. Eu vou fazer um insert, porém eu vou fazer um try catch aqui, por quê? Exatamente por isso. Então a gente pode rodar várias vezes que ele vai inserir todos os registros e se der um erro porque ele não conseguiu inserir, tá tudo bem, né? Então connection.execute, vou passar o SQL insert e vou passar o ID. O ID, lembrando, ele é um vetor, né? Então ele já vai ser certinho o old ID que está aqui, o new ID que é o UI ID e o nome da tabela que está ali. Beleza? Catch. Só para a gente ter aqui. Beleza. Vou salvar. E vamos executar esse código. Uma coisa que eu esqueci de comentar, de fazer aqui, né? A gente não fez aqui uma mensagem falando que terminou, mas como a gente tinha colocado um console log UI ID, tá tudo bem, ele já terminou aqui de executar. Vamos ver o que aconteceu, ó. Agora eu tenho os meus IDs e olha só que interessante. Eu tenho uma tabela de mapeamento para todos esses IDs.
Então, como que eu vou exportar isso para o meu outro banco, tá? Agora que vem a parte interessante, que é a parte que a gente vai gerar de verdade as inserções, né? Então, que eu vou começar a gerar os meus inserts, né? Então, eu vou colocar de verdade os inserts no SQL. Então, gerei todos os IDs. Eu vou copiar esse código porque ele vai ser bem parecido. Agora eu vou gerar o meu users SQL. Então, qual que é a ideia? Eu vou selecionar tudo de usuários, só que aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? A gente já vai tentar trazer o ID novo. Então, só para exemplificar aqui, ó, a ideia que a gente vai fazer é a seguinte. Select todos from contas. E eu vou trazer o ID mapeado dessa conta. Então, ó, se eu rodar esse SQL, eu falei contas é usuários. Então, eu vou ter o meu ID, que é o ID antigo, e todo o restante. Qual que é a minha intenção aqui? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um left join, IDs, e agora eu começo a fazer as minhas comparações, né? Então, on usuários.id for igual a ids.oldid and ids.tablename for igual a usuários. Então, olha só que interessante. A gente tem a nossa tabela aqui e eu tenho os meus IDs certinhos aqui. Então, o que eu posso fazer, inclusive? Usuários.todos e ids.newid as new ID. Então, para cada ID que eu tenho inteiro, eu já vou ter certinho o meu novo ID. E se eu rodar várias vezes, reparem que ele vai ser o mesmo. Então, não tem problema nenhum. Vamos supor que o banco movimentou, né? Então você tem mais registros. O que você pode fazer? Você pode fazer uma carry em IDs e ver quais que você não tem. Tá? Também vai continuar funcionando. Então, é bastante legal você conseguir fazer isso. Então, essa é a carry que eu vou usar para gerar o meu SQL. Então, eu vou trazê-la para cá. Ela está um pouco longa, mas já deu para entender o que ela faz. Ela pega tudo de usuários e faz e traz para a gente o new ID. Legal, vou executar. E aí o que eu faço é o seguinte, ao invés de fazer a inserção direto, eu gero um arquivo SQL. Tá? Então, eu posso pegar todas as minhas linhas aqui. E aí uma outra coisa que eu também faço, que ajuda bastante, é a gente ter aqui os inserts. Então, eu vou mapear para cada linha que eu tiver, ao invés de mapear para o ID, eu vou fazer um gen user insert. E eu vou passar uma row. Para que isso? Gen user insert. Só para eu fazer um gerador de SQL aqui. Return. E aí é legal que você pode fazer processamento, o que você precisar fazer, né? Então, sempre vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o meu insert e vou montar ele direitinho. Então, insert into user. Se eu não me engano, acho que é user que estava no singular na nova tabela. Vou colocar, até na verdade, na versão que eu usei, a gente estava fazendo assim. Vou colocar a minha lista de campos, então ID e name. Tá? Então vou colocar só os dois. Vamos colocar os valores, então values, e aí eu vou usar aspas simples. E agora, ó, vou aproveitar aqui para usar um template string, row.newID. Então o ID que eu vou inserir na tabela já é o novo ID. E agora eu vou aproveitar isso aqui para colocar os demais. E name. Então eu vou inserir como name, mas eu vou pegar aqui como nome, aliás. Legal. Beleza, agora tem os inserts. Console.log. Inserts. Vamos ver o que vai acontecer. Await
generate users SQL. Então, olha só, a gente está gerando os IDs novamente aqui, só que reparem, ó, que agora a gente tem esse mapeamento sendo feito bacaninha. Por algum motivo parece que a gente tem nomes duplicados, vamos checar se isso é verdade. Provavelmente é na última. Vamos pegar o ID aqui que a gente viu. Tem pelo menos 2 linhas para cada, mas os IDs são diferentes. Dino, vamos ver quem chama Dino. Sort Ascending. Alissa, Lina. Vamos procurar ele aqui. Às vezes pode ter sido só coincidência, ou pode ser algum erro no nosso código. Dine. Tem 2 dinos mesmo. A gente tem que descobrir o que aconteceu. Vamos olhar aqui. Talvez a gente tenha feito alguma coisa errada. Então, já reparei uma coisa que a gente fez. A gente não colocou como unique, então ele está mapeando 2 vezes. Olha que curioso. Então eu errei aqui, né? Vamos colocar ele como PK e como unique. Vamos ver aqui, se não me engano, acho que é unique. Sim. Drop table IDs. Ou unique. Old ID. Table name. Pelo menos os 2 tem que ser. Beleza. Então, olha só para a gente não ter a possibilidade de inserir 2 IDs com o mesmo table name. Vamos rodar novamente aqui. Agora eu posso rodar 2 vezes, que teoricamente ele não deveria fazer essa confusão. Tá tudo comum aqui. Vamos rodar ele novamente. Se eu olhar aqui de novo. Tá, legal. Ele não tem 2 uns mais. Vamos colocar aqui para ver se ele está duplicado. Não tá. Beleza. E agora, se a gente olhar aqui na saída, beleza, a gente não tem mais duplicado. Tá? Então a gente tinha feito, faltou ali uma restrição. Então, olha só. E agora, o que eu posso fazer com esse SQL aqui? O que eu fiz foi o seguinte: eu importei o FS aqui. Então a gente pode usar o FS então eu pego o Promises, na versão Promises do FS, e exporto como FS. E é o que é legal, eu posso pegar todos esses SQLs que foram gerados aqui e já escrever em um arquivo direto, né? Então posso pegar, por exemplo, fs.write usuários.sql e inserts.join /n. Só uma outra coisa que a gente precisa fazer, eu preciso colocar um ponto e vírgula aqui. Legal. Então, vamos rodar novamente. Opa, write file, escrevi errado. E agora, a gente tem um usuários.sql que já tem todos os nossos inserts aqui prontinhos para eu colocar no meu banco novo. E aí o que eu vou fazendo? Para cada tabela minha, eu vou escrevendo esse script, depois eu gero ele inteiro, coloco tudo num arquivo só, porque a gente tem um outro desafio, né? A gente tem a ordem. Então, se você coloca por exemplo, se você tem grupos dentro de usuários, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que criar grupos primeiro. Então, depois você vai ter que ir organizando para orquestrar melhor essa forma de inserção. Mas uma coisa que é bastante legal, como a gente colocou ele como unique e também como chave primária,
essa carry ela não vai ficar tão custosa e você consegue fazer esse mapeamento de uma forma muito mais fácil. E você pode fazer isso para outros valores, tá? Então, se você tiver algum outro tipo de conversão que você precisa fazer, que você precisa lembrar desse valor já gerado, essa é uma forma bastante interessante também de fazer, tá? Então, a ideia aqui é a gente usar uma tabela temporária para fazer essa tradução dos dados, tá? Então, isso ajuda bastante. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, esse script ele não precisa ser bonito, escalável, nem nada nesse sentido, porque ele vai ser rodado uma vez só, ele tem que ser preciso, então você tem que checar se os dados estão certos. Outra coisa que ajuda bastante, se você tem muito dado, limita as suas carries um pouquinho, então isso vai te ajudar a sempre saber, né, se com 10 funcionou, com 50 funcionou, e aí você vai testando cada vez com mais, e depois você roda na base inteira, só para você não tentar fazer o debug com muitos dados, porque vai deixar você bastante confuso. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo, e eu te vejo no próximo. Valeu!